Olá, você! Mas que prazeraço ter você aqui nesse canal. Ela contou todos os sonhos de sua vida para sua melhor amiga. E no dia da inauguração, descobriu que a sua amiga abriu o negócio primeiro. E também com o nome que ela inventou. Falar demais pode sim destruir os seus sonhos ou a sua vida. E vem cá, você costuma falar demais? Você é daquelas pessoas que contam os seus planos, detalhe por detalhe, as suas ideias, os sonhos para qualquer um. Portanto, cuidado, porque na verdade, muitas das vezes na vida não se trata de falta de talento e também não é falta de oportunidade, é excesso de boca aberta. Hoje você vai ouvir 3 histórias que mostram isso, ou 2, né? Que mostram essa verdade dura, mas real. O erro sempre começa em nós. Nossa primeira história. Chinfronilda era uma quitandeira, né? Uma confeiteira extraordinária. Bolos lindos, doces maravilhosos. As pessoas que degustavam, que provavam os seus quitutes, seus doces, diziam: você precisa abrir a sua própria confeitaria. E ela então decidiu fazer isso, economizar dinheiro, planejar cada detalhe da loja, pensar também nas cores ideais para sua loja, decoração. O nome era o grande sonho de Chinfronilda. Mas um detalhe, Chinfronilda tinha um grave problema. Falava demais. No trabalho ela tinha uma amiga muito chegada, chamada Rosenilda. Então, Chinfronilda contava tudo para ela. Tudo. Contou em detalhes aonde seria a sua loja, sua confeitaria. Contou quais as cores usaria. Contou também o estilo. Para completar, contou até o nome que ela escolheu para sua confeitaria. E isso era simplesmente, meu amigo, como entregar o mapa do tesouro. E o choque. Os meses passaram e quando finalmente Chinfronilda estava pronta para começar, ela ouviu um anúncio. Grande inauguração da confeitaria X. O coração de Chinfronilda gelou. Era justamente o mesmo nome que ela havia criado. E ela então foi até lá e quando chegou, levou um grande choque. A decoração era igualzinha do que ela havia planejado, as cores também, ou seja, tudo igual. E sabe quem era a dona ou o dono? A Rose, a amiga. E para nossa lição, Rosenilda ou Rose errou, mas há uma verdade nisso que ninguém gosta de ouvir ou de enfrentar. Chinfronilda errou primeiro. Por quê? Simplesmente, meu amigo, porque Chinfronilda entregou tudo de bandeja. E a verdade é que nossos sonhos são preciosos. E ninguém precisa ficar sabendo deles. História de número 2. Ricardo. Ricardo não falava demais, mas cometeu outro erro quando se trata de ideias, de sonhos. Ricardo confiou demais. Ricardo criou, inventou uma máquina inovadora para a lavoura, algo que poderia melhorar muito, revolucionar, né, a vida na lavoura, no campo. Seria sua grande chance. E ele então entra em contato com uma grande, famosa empresa em São Paulo. E a empresa ficou muito interessada e enviou um engenheiro, alguém, né, um especialista, para conversar com ele, fazer as tratativas, ou melhor, a negociação. E o engenheiro
Então, ouviu, né? Analisou ali a invenção e fez uma proposta para Ricardo. E o nosso amigo Ricardo discordou, achou o valor muito baixo, ou seja, não aceitou. Então o engenheiro perguntou-lhe: posso ver a máquina, ver ela em funcionamento? Ricardo concordou, disse: claro, vamos lá. E mostrou tudo, o funcionamento da máquina, os mecanismos, ou seja, todos os detalhes. Dias se passaram, né? Depois de um tempo, Ricardo vê, né, a notícia, a propaganda. A empresa de São Paulo lançou uma máquina bem parecida com a dele, quase igual. Só mudou alguns detalhes, o suficiente para evitarem problemas. E Ricardo perdeu a sua grande chance. E, concluindo, duas histórias, dois erros diferentes, mas no final a mesma raiz: falta de prudência. Existem três coisas que você deve proteger: seus planos, suas ideias, seus sonhos. Porque às vezes o inimigo não precisa roubar nada. Você mesmo entrega. E agora me diga, quem errou mais? A Rose, que roubou a ideia, ou a Chinfronilda, que contou tudo? Porque na verdade, meu amigo, o traidor só consegue trair justamente porque alguém deu com a língua nos dentes, ou seja, falou demais. Mas olha, vem cá, antes de nós fecharmos aqui as cortinas, eu vou te passar mais um exemplo, mais uma história, ok? Então, vamos lá? Olha, e essa também é uma história rápida, mas porém real. Um rapaz, uma pessoa simples, criou uma máquina, uma ferramenta simples, mas porém muito eficiente para ajudar a arrancar a mandioca. Você sabe que mandioca, a raiz é profunda, exige muita força, às vezes, tá? E quem trabalha com isso, trabalha na roça, sabe como é o esforço, né, para poder arrancar, assim, manualmente, a força física. E para quem não sabe, a mandioca fica presa na terra, as raízes muito profundas, e para arrancá-la, meu amigo, eu já disse, a pessoa precisa fazer muita força física. E a ferramenta dele era algo simples, mas porém genial. Ela fazia uma espécie de alavanca, e com isso a pessoa arrancava, puxava a mandioca, ou puxa, né, sem fazer muito esforço, com muita força física. E ela ainda agilizava muito o trabalho, né, de extração da mandioca. Era realmente uma excelente ou extraordinária ideia. Mas é o que acontece com muita gente, ou já aconteceu com muita gente: alguém viu a tal ferramenta, copiou, como sempre, mudou alguns detalhes e imediatamente colocou no mercado. A ideia continuou muito boa, mas infelizmente o dinheiro foi para outro bolso, não a do criador, do inventor. Então, meu amigo, guarde isso. Existem duas coisas que podem destruir os seus planos: falar demais e mostrar demais antes de se proteger. Porque nós sabemos que no mundo real existem sim pessoas idôneas, pessoas boas, mas também, por outro lado, existem pessoas espertas demais. Quem não se protege, que tem, às vezes, descobre tarde demais que simplesmente entregou o ouro nas mãos do outro. Então nós observamos nas histórias que todos erraram primeiro, né? Chinfronilda, o Ricardo por confiar demais, né? E o inventor da ferramenta para extrair mandioca com mais facilidade vacilaram. Como nós dissemos, que o traidor, muitas das vezes, ele só consegue trair porque alguém falou demais, ou então, né, revelou algo que não deveria. Vem cá, diga nos comentários, você já revelou os seus
planos para a pessoa errada e depois teve uma grande e desagradável surpresa. E antes de nós partirmos, não fique chateada comigo, mas olha, deixa seu like e ó, fez sentido? Conhece pessoas que já caíram nessas armadilhas? Envia para essas pessoas, ok?